que há muitos anos os nossos estudos, eles nos encaminham sempre para uma proposta que nos leve a nos aproximar com a delicadeza que cada um de nós podemos e temos condições de exercitar aquilo que Jesus nos indicou como um caminho para a nossa felicidade. Porque senão, de toda forma, nós poderíamos estar estudando grandes obras da doutrina espírita, não só no que diz respeito à parte de formação teórica, mas também belíssimos romances que nos encantariam a mente, nos confortariam o coração, mas além de tudo isso, falta algo que é fundamental para a nossa felicidade, que é a colocação em prática dos ensinamentos que Jesus deixou, que são a base da nossa doutrina espírita, e que efetivamente contribui para exercitar aquilo que Jesus colocou como princípio fundamental, que nós precisamos, para nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, servir, ajudar o próximo naquilo que nós podemos auxiliar. Então a doutrina espírita, ela nos oferece essa grata oportunidade de enxergar o outro como alguém que, como nós, também quer ser feliz, também deseja o perdão quando comete uma falha. Então, se nós pudermos utilizar todos os conhecimentos da doutrina para nos auxiliar a sermos mais gentis no dia a dia, mais compreensivos, nós estaremos contribuindo para a nossa própria felicidade. Então, essa é a nossa proposta nesse encontro de hoje. A oportunidade de uma reflexão sobre aquilo que nós podemos fazer hoje, no nosso contexto diário, para caminhar um pouquinho na direção da nossa evolução espiritual. Então vejamos, o tema que nos propõe o trabalho da noite de hoje fala sobre duas questões que são fundamentais para, até mesmo para o progresso de todos os aspectos da nossa sociedade. Vamos tomar um exemplo. Os trabalhos que levaram a nossa sociedade a desenvolver um projeto que levou o homem da nossa superfície terrestre até a superfície da Lua, trouxe enormes benefícios para a medicina. Hoje a medicina diagnóstica tem um anteparo enorme, que é resultado das pesquisas que levaram o homem à Lua. E eram questões que não eram relevantes no momento em que os estudiosos se debruçaram sobre o tema para descobrir uma forma de levar o homem à superfície da Lua. Então esse é um sinal de que os progressos que a nossa sociedade consegue alcançar traz para ela própria uma série de benefícios que nem eram esperados, tão pouco calculados. Então isso significa que os trabalhos que são desenvolvidos no nível material trazem sempre bons reflexos quando encaminhado para o bem, porque a gente compreende nos dias atuais que tem muitos trabalhos que são desenvolvidos aqui no nosso planeta que não encaminham para o bem. E não vamos citar aqui esses exemplos porque os jornais televisivos, os impressos, eles se ocupam diariamente de divulgar os trabalhos que levam a resultados negativos. Tanto assim é que eu, consultando um jornalista amigo, o que é que os motivava a apenas divulgar notícias ruins na mídia escrita, impressa, televisiva. E ele me respondeu o seguinte: nós trabalhamos com aquilo que a população consome. Então as notícias boas não vendem, as tragédias é que vendem. Então esse é um sinal que a nossa sociedade, passados 2000 anos das experiências que Jesus nos deixou, para que o nosso olhar diante da nossa vida seja um olhar para as coisas belas, que são múltiplas, a nossa sociedade, depois de 2000 anos da Boa Nova, ainda faz a opção de estar focando a sua atenção e os seus olhos para o resultado do trabalho negativo. Mas não é esse trabalho que nós vamos nos ocupar
nesta noite. Muito bem. Existe o resultado material do trabalho positivo, que já citamos o exemplo dos trabalhos que levaram o homem à Lua. Mas existe um trabalho paralelo a esse, que nos interessa de forma primordial, que é exatamente o trabalho que nós desenvolvemos interiormente e que vai, inclusive, trazer resultados no trabalho material que desenvolvemos no dia a dia. No nosso trabalho profissional, por exemplo, se nos ocupamos do nosso trabalho interior, vale dizer, de afastar de lado sentimentos como egoísmo, por exemplo, nós estamos trabalhando interiormente. E esse trabalho interior traz um reflexo para o nosso trabalho profissional e material. De forma que, embora nós tenhamos, como cidadãos de qualquer país do nosso planeta, responsabilidades com relação ao trabalho material, nós não podemos desequilibrar essa balança, onde nós colocamos o trabalho material de um lado e o trabalho espiritual do outro. Mas isso está presente em várias visões que nós podemos ter. Está presente, por exemplo, na visão mais moderna da física, que nos demonstram que aquele ser humano que ainda diz assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito que haja uma continuidade dessa vida material. É um indivíduo que hoje se coloca na posição do ignorante. Mas aí alguém poderia dizer, mas professor, o que é isso? O senhor está desqualificando uma pessoa, dizendo que ela é ignorante? Não, vamos compreender o termo. Ignorante eu também sou. Todos nós aqui nessa sala somos ignorantes. Por exemplo, o meu sócio é advogado, eu sou administrador, eu sou ignorante em direito, porque não tenho esse conhecimento. Doutor Alexandre, meu amigo, almoçamos juntos hoje, ele é médico, eu sou ignorante em relação à medicina, porque eu não sou médico. Então eu estaria aqui numerando várias ignorâncias que fazem parte da minha formação. Então ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento. E se a pessoa se ocupar de ler minimamente aquilo que é possível de se compreender, no senso comum, uma linguagem simples da física quântica, compreenderá que nós não somos só matéria. Então a ciência acadêmica, materialista, já comprovou que nós não somos só matéria. Portanto, ao concluirmos esse estágio, nesse nosso processo encarnatório atual, nós não desapareceremos. Quem comprova isso? A física quântica. Aliás, um físico brasileiro, que infelizmente já não mora mais no Brasil, mas nos Estados Unidos, foi premiado esse ano com trabalhos que ele desenvolve na academia, na ciência materialista, comprovando que existe um lado não material até mesmo na ciência. Muito bem. Então, o que nos compete refletir sobre essa questão do trabalho? Que a par das nossas responsabilidades e do nosso dever em relação aos nossos compromissos, no que diz respeito às leis do nosso país, aos nossos compromissos em relação, por exemplo, ao nosso empregador, se somos empregados de uma organização, seja ela privada ou governamental, a par desses deveres todos, nós temos um dever que é primordial, que é o primeiro de todos eles. É o dever em relação à nossa própria evolução espiritual. Como foi dito na mensagem inicial do nosso encontro de hoje, nós temos uma oportunidade divina, que é esta encarnação. E o nosso desejo, primeiro, é a nossa felicidade. É o que nos une nessa sala, embora cada um de nós tenha aspectos que nos diferenciam, assim como cada dedo da mão, um é diferente do outro, cada um de nós nessa sala temos particularidades que nos distinguem, mas existe esse ponto que é fundamental, que nos une a todos. Cada um de nós nesse ambiente, nós que nos vemos, e também aqueles que não enxergamos, mas que estão conosco neste momento, compartilhando deste momento, temos esse desejo que está presente em cada um de nós, que podemos nomear como a centelha divina,
que nos encaminha para o nosso processo de evolução espiritual, que é a nossa felicidade definitiva. Mas então vamos pensar um pouquinho no resultado do trabalho. Para aquele jovem que trabalha por meio dos estudos, porque senão nós estaríamos numa situação em que talvez não tivéssemos resposta para nossos filhos quando eles perguntam assim: olha, hoje eu não quero ir para o colégio, eu não estou a fim de ir para o colégio hoje. Então, a gente poderia dizer assim: olha, mas eu não posso chegar para o meu chefe do trabalho, digamos que eu tenho gerente, e para lá hoje eu não estou a fim de trabalhar também. O papai, a mamãe não pode dizer assim: olha, hoje eu estou a fim de trabalhar, estou a fim de ficar em casa, sei lá, e caminhar no parque, não estou a fim. Então, se o papai não pode, você também não pode simplesmente dizer que não quer ir para o colégio, porque você não quer ir, simplesmente não. A não ser que você tenha um problema de saúde, aí tem uma justificativa. Então, para que o filho compreenda melhor, nós podemos fazer uma relação. O trabalho do filho, enquanto estudante, é o estudo, é o trabalho dele, naquele momento. Então, se nós, no nosso trabalho profissional, não podemos dizer simplesmente que não queremos trabalhar, o nosso filho também não pode abrir mão das horas de escolarização, porque ele não está afim, porque ele não está com vontade, porque está chovendo, porque ele está cansado, por qualquer outro motivo. Mas então, digamos que esse jovem, consciente que o estudo é um trabalho, assim como o trabalho profissional do pai e da mãe, porque hoje, normalmente, as famílias, o pai e a mãe trabalham, ao contrário dos meus pais, que há muitos anos atrás, o papai trabalhava como empresário, como funcionário de uma empresa, os filhos administravam a empresa, e ele era funcionário de uma companhia. E a mamãe cuidava de 11 filhos. Alguém poderia dizer: ah, a dona Maria não trabalhava. Quem trabalhava é o Sr. José. Será que não trabalha cuidando de 11 filhos? Então essa visão de antigamente precisa de uma correção, porque a mamãe talvez trabalhasse muito mais do que o papai José, para cuidar de 11 filhos. Então, digamos que esse filho, consciente de que o estudo é um trabalho, ele trabalha para aprovação no concurso. Está motivado, trabalhando nos estudos, para ser aprovado no concurso. Então, digamos, será que isso não é uma conquista? Aprovação no concurso? Aquela pessoa que deseja comprar um apartamento mais amplo, quem sabe uma casa aqui no Jardim Botânico, morando lá num apartamento pequenininho, no plano, deseja morar numa casa maior aqui no Jardim Botânico. Será que isso não é exemplo de uma conquista também? Será que os jovens que estão namorando e desejam formar uma família, comprar um apartamento, se casar, não é uma conquista também? Então, a parte de todos esses exemplos que representam conquistas diante dos desafios da nossa sociedade contemporânea, nós temos uma conquista que sobrepassa essa, que vai para além dessas conquistas. Mas vejamos, não que essas conquistas sejam menores, não que essas conquistas todas citadas sejam desvalorizadas, não é isso. Mas o fato é que nós, que temos acesso a essa doutrina esclarecedora, não que ela seja melhor do que as outras. A doutrina espírita não é melhor do que qualquer outra. Temos que compreender isso também. Senão nós vamos querer trazer todo mundo para a doutrina espírita. Então, qual é a melhor escola religiosa? É aquela que a pessoa segue, frequenta. Essa é a melhor de todas as religiões. Mas, enfim, nós optamos pelos conhecimentos da doutrina espírita. E ela nos encaminha a conceitos que sobrepassam as coisas da matéria. Onde é que nós localizamos esse tipo de conceituação? Em todos os ensinos deixados por Jesus, desde o primeiro, que foi o Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha, nós temos, segundo as palavras de um brasileiro estudioso, o Dr. Roberto Roden, que já desencarnou há alguns anos,
ele escreveu um livro que se chama O Sermão do Monte. E neste livro ele se ocupa de analisar o primeiro discurso público de Jesus. E muitas vezes nós imaginamos que o Sermão da Montanha ele se faz das bem-aventuranças. O Dr. Roberto Roden diz que, além das bem-aventuranças, nós encontramos um verdadeiro protocolo que leva o homem a realizar o seu projeto de felicidade. Aliás, o melhor de todos os protocolos que podem encaminhar o homem ao seu projeto de felicidade definitiva. Então, qual é a essência desse trabalho todo que Jesus desenvolveu no nosso planeta? É o trabalho da compreensão que nós todos precisamos colocar em prática na nossa vida o equilíbrio entre as coisas da matéria e as coisas do espírito, considerando que as variáveis espirituais, elas são definitivas. E as questões do trabalho, as conquistas resultantes do trabalho, elas são temporárias. Porque com o trabalho material, nós conseguimos comprar coisas, nos vestir. Com o resultado dos estudos, o trabalho do estudo, conseguimos a conquista de um bom salário, uma boa organização, seja pública ou privada, mas tudo isso faz parte de um contexto que tem início, meio e fim. Mas traz reflexos para o outro lado que é definitivo, que é a nossa evolução espiritual. Então, no que diz respeito ao trabalho que nós desenvolvemos hoje e as conquistas que nós alcançamos, nós somos convidados a refletir sobre essas possibilidades de encarar o trabalho no sentido do equilíbrio, porque se não, vejamos, o pai que sobrevaloriza o trabalho material, ele dedicará horas excessivas ao trabalho material e irá secundarizar a importante hora de acesso aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe, aos seus amigos. Então, se nós temos a necessidade de trabalhar horas extras por algum período, trabalhar de noite por algum período, compreensível. Mas fazer do trabalho excessivo, das horas extras, o maior, o mais importante, o definitivo do nosso projeto de vida, nós estamos encaminhando para o insucesso do nosso projeto definitivo, que é a nossa evolução espiritual. Então é oportuno que nós, cada um de nós, em cada dia, façamos uma reflexão. Onde é que nós estamos colocando as nossas melhores energias? Se elas estiverem grandemente concentradas no trabalho material, nas conquistas materiais, volto a dizer, não que não sejam importantes, mas há que haver um equilíbrio. Então, nós precisamos do descanso. Aliás, a medicina comprova que o indivíduo que não dorme bem, ele não trabalha bem, perde a saúde. As histórias clássicas que se ouve na internet, escritos nos jornais, nos livros, muitas vezes repete uma história que a gente não para pensar. Que o indivíduo trabalha para acumular muito dinheiro e chega na aposentadoria e começa a gastar todo o dinheiro acumulado para recuperar a saúde dos 20 anos que não volta mais. Então nós ouvimos muitas vezes essa história e não paramos para pensar, mas espera um pouquinho, será que eu não estou sendo essa pessoa que dedica muitas horas, das 24 horas do dia, ao trabalho material, e não dedicamos, nós espíritas, 5 minutos para a leitura diária do Evangelho, que é a nossa obrigação. A leitura diária do Evangelho não é algo secundário. Vou fazer o seguinte, professor, durante a semana eu chego em casa cansado, às vezes nem consigo comer nada e desmaio na cama. Não é desculpa para chegar, eu vou ler meia hora no fim de semana, no sábado, no domingo, mas durante a semana, professor, não tenho condições.
Não é desculpa, porque a gente não fica sem comer. A gente almoça e janta só no sábado. A gente toma água só no sábado? Não. Fomos educados desde criança a tomar uma água limpa. Se colocarmos aqui 2 copos, esse copo aqui, e se eu sair ali no estacionamento, próximo aqui do estacionamento de asfalto, tem uma área ali, pode observar que tem um pouco de terra, pedregulho. Eu colocar um pouco de terra aqui e mexer bem, e pedir para aquele jovenzinho ali, qual dos 2 copos de água você quer para beber? Naturalmente que ele vai escolher esse. Porque até mesmo a criança, ela já sabe cuidar do corpo físico. Mas muitas vezes, nem nós que somos adultos, sabemos cuidar daquilo que é fundamental, que é a nossa mente, que comanda tudo, inclusive a nossa saúde. Então, se nós fôssemos educados, desde muito jovens, para selecionar os nossos pensamentos, muitos problemas de saúde seriam evitados. O desequilíbrio resultante de muito trabalho, pouco descanso, muito trabalho, perda de sono, muito trabalho, abandono dos pais, abandono dos avós, abandono da esposa, abandono do marido. As pessoas dizem assim, eu estou casado há 30 anos, não tem mais condição de voltar à época de namoro. Pois é, as plantas, elas só sobrevivem se a gente cuidar delas. Se a gente não cuidar da planta, ela vai morrer. Será que o relacionamento é diferente? Olha, tem um senhor, nosso amigo, médico, pediatra. Ele tem uma história de vida muito interessante. Desde que começou a namorar, todo sábado ele compra flores para sua esposa, que era namorada naquela época. Todos os sábados, não é um sábado por mês, nem um sábado no ano, nem no dia do aniversário de casamento, todos os sábados. Mesmo que se passe em 30, 40, 50 anos, ele está alimentando aquela flor todo sábado. Mas pastor, não é possível. Primeiro que eu não tenho recurso para comprar flores todo sábado, eu não sou médico pediatra. Mas então, vamos comprar flores pelo menos no aniversário da esposa. Vamos comprar um presente para o namorado, para o marido, pelo menos no aniversário dele. O que eu quero dizer com isso? Que a gente lê o Evangelho, e quando a gente abre o Evangelho, encontra a passagem que Jesus nos recomenda, que nós devemos amar os nossos inimigos, a gente cruza os braços e diz, não é possível. Não é possível, isso só mesmo para Jesus, não tenho condições. E aí a gente deixa de fazer o trabalho interior que nos recomenda que nós sejamos educados com todas as pessoas. Não só com quem nos trata bem, mas principalmente com quem não nos responde bom dia, boa tarde, boa noite. São essas pessoas que são o nosso desafio. Quando a gente sai para o trabalho, quanto é que custa a gente dar um beijo no marido, dar um beijo na esposa e desejar um bom dia? Mesmo que o marido e a esposa estejam dormindo. Quanto é que nos custa esse trabalho de demonstração de carinho, de afeto? Só nos custa o trabalho da consciência, a conscientização de que isso é importante. Às vezes saímos correndo para o trabalho e deixamos de observar que do trajeto de casa até o trabalho, Deus nos coloca todos os meses do ano, nesta nossa cidade, uma planta que está florindo. São os uveiros, são os flamboyantes, todo mês tem uma flor que está florindo, uma árvore que tem flores. E muitas vezes a gente nem observa que tem flores. Quantas vezes recebemos bom dia, boa tarde, boa noite, e não exercitamos o trabalho interior de corresponder, no mínimo, com um sorriso? Então, quando a gente toma o Evangelho e lê uma mensagem como essa, que Jesus deixou, não pode ser um empecilho a que nós pratiquemos aquilo que está
dentro das nossas possibilidades, que é exatamente o começo da nossa conversa de hoje. A nossa proposta, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, é exatamente colocar em prática na nossa vida aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Então, se nós hoje não temos condições de compreender aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos tratam bem, nós podemos pelo menos buscar a compreensão de que as pessoas que não nos tratam bem, não nos tratam porque elas não estão bem. Se estivessem bem consigo mesmas, estariam nos tratando no mínimo com educação e cortesia. Não significa que nos tratariam com delicadezas, com sorriso, mas no mínimo com educação. Se não nos responde no mínimo com educação, é porque aquela pessoa não está bem. E que requer de nós, assim como nós também precisamos da compreensão do outro. Quando nós não estamos num dia muito bem, né, porque todos nós, tem um dia que você amanhece e não sabe por que as coisas parece que não estão indo bem. E nesses dias, o que nós desejamos é que o outro nos compreenda também. Porque todos nós somos falíveis, ninguém é perfeito nesse planeta. Muito bem. Então, onde é que nós fomos buscar conteúdo para conversar sobre esse tema hoje? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, professor, mas só tem o Evangelho? Não. São múltiplos os instrumentos que nós temos na doutrina espírita para nos orientar em relação àquilo que conversamos no início. Colocar em prática na nossa vida do dia a dia aquilo que o ensinamento de Jesus oportuniza. E hoje nós já tivemos aqui o desdobramento daquilo que está no Evangelho, que Jesus recomenda servir. Aquele que quer ser o maior, seja o maior servidor. Exemplificado quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Então nós tivemos aqui hoje várias oportunidades que nos foram disponibilizadas. O trabalho de assistência às famílias carentes é uma oportunidade divina. Eu trabalhei, me permita um exemplo pessoal, durante 10 anos em Santo Antônio do Descoberto, atendendo famílias em extrema condição de penúria. Certo dia, chegamos numa casa, tinha uma jovem de uns 12 anos de idade, mais 2 crianças bem menores. Os pais estavam no lixão no domingo, recolhendo materiais recicláveis. O seu Joaquim Marcelino, naquela época nosso coordenador, uma pessoa alegre, espirituosa, sargento aposentado do Exército. Eles usam uma outra tecnologia que é reformado, me parece, uma terminologia diferente. Mas enfim, é um aposentado do Exército. Ele, muito alegre, muito brincalhão, perguntou para a jovem: o que tem para o almoço hoje? Eram mais 6 pessoas daquele grupo. Mas nós vamos almoçar aqui hoje. A jovenzinha baixou a cabeça, toda desenchavida. E o seu Joaquim, muito alegre, disse: minha filha, vamos lá na cozinha, eu te acompanho. Eu quero ver o que tem para o almoço hoje. É natural que nós não iríamos almoçar ali. Né? Era uma brincadeira. 6 pessoas, de repente, numa casa, sem uma programação qualquer. Acompanhei o seu Joaquim. Na cozinha tinha um pouquinho de arroz, um restinho de óleo e um pouquinho de sal. Somente isso. Se nós não chegássemos com aquela cesta básica, aquelas crianças ficariam sem alimento naquele dia. Nós não temos a dimensão do que isso significa. A nossa realidade não nos aproxima dessas situações. Próximo àquela residência, havia um casal de jovens que estavam sendo atendidos. Eles já tinham uma menina muito esperta, já andando pela casa, e aquele jovem casal teve a oportunidade, Deus colocou na mão deles o certificado dizendo: vocês têm condição de cuidar de mais um filho meu. E aí receberam um menininho. Então chegamos lá na residência, um dia estava lá, o menininho, parecia assim os bracinhos e as perninhas. Não sei se todos conhecem esse processo. Os pães, quando eles são preparados, tem uma fase em que o pão ele fica reservado para crescer, para o fermento agir, a massa que é pequenininha começa a crescer e o pão fica bem gordinho, depois que ele vai para o forno. Então aquele menininho parecia um pãozinho que já tinha crescido.
os bracinhos gordinhos, a perninha toda fofinha. Um mês depois que nós voltamos, que a visita é feita mensalmente. No mês seguinte, só tinha menininha. Naturalmente perguntamos para o casal: onde é que está o jovem, o menininho? Aí o jovem disse: ele morreu. Mas como assim? No mês passado ele estava aqui tão saudável. Pois é, professor, ele teve um probleminha e nós não conseguimos levar ele ao hospital à noite. Quando nós conseguimos levar pela manhã, ele foi para a UTI, mas não conseguiu sobreviver. Eles não tinham R$30 para pagar um automóvel que levasse a criança até o pronto-socorro. Quem de nós imagina que R$30 pode significar a vida de um filho? Essa é a realidade das famílias carentes atendidas. Se nós atendermos uma família por meio do trabalho desta casa, nesta condição, a nossa existência já terá sido justificada. Apenas para exemplificar a magnitude desse trabalho que nós podemos desenvolver, que são as oportunidades que a doutrina espírita nos coloca, neste trabalho em Santo Antônio dos Descoberto, conhecemos 2 médicos, que atendem voluntariamente, portanto não cobram consulta, para pessoas carentes. E lá em Santo Antônio dos Descoberto tem um farmacêutico voluntário que cuida da farmácia. Então as pessoas doam medicamentos, eles avaliam o vencimento, tudo direitinho, e as pessoas fazem a consulta e já saem dali com o medicamento, que normalmente não tem dinheiro, recurso para comprar. Conhecendo esse trabalho, começamos a fazer uma campanha. Eu dou aula há muitos anos na universidade, então faço campanha com os meus alunos. E eles trazem muitos medicamentos, porque, de toda forma, o medicamento que não é utilizado vai perder a validade e, se colocado no lixo, traz um grande prejuízo para a natureza. Porque o medicamento, quando, depois de muitos anos, ele for deteriorado pela natureza, ele vai atingir o lençol freático, vai chegar na água que a gente bebe e vai contaminar essa água. Então, hoje já se tem um trabalho para que os remédios vencidos sejam depositados nas farmácias para que eles tenham um tratamento adequado e não venham a poluir o meio ambiente. Então a gente explica tudo isso para os alunos e convida eles que venham, tragam os remédios que ficam lá em casa que não vão ser úteis. E nós então levamos lá para o hospital. Certa ocasião, limpando o carro da minha esposa, o zelador vizinho viu aquele mundo de remédios e dizendo: senhor, o que é isso? O senhor veio de remédio? O senhor é representante de laboratório? Eu expliquei o trabalho que a gente fazia. E ele então fez um questionamento: o que é que o senhor ganha com isso? O que é que o senhor ganha com isso? Recolher os remédios, andar 60 quilômetros para levar os remédios, o que é que o senhor ganha com isso? E eu então fiquei sem resposta. Mas aí, possivelmente, o nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, deve ter dito no meu ouvido: meu filho, quanto tempo faz que você não vai ao médico? Diante dessa sugestão, eu respondi a esse senhor e disse: olha, oportuna a sua pergunta, porque eu nunca pensei sobre isso, mas de fato faz muitos anos que não vou ao médico, eu não fico doente. Talvez a sua resposta seja isso. O trabalho voluntário traz coisas que a gente não imagina. Então, o trabalho interior traz essa possibilidade de enxergar o outro como alguém que, como nós, também quer ser feliz. E essa casa já nos mostrou, no mínimo, 2 trabalhos que nós podemos fazer: contribuir com a visita aos mais necessitados e fazer as almofadas do coração. Olha, são 2 oportunidades. Uma vez por mês. Temos que agarrar com todas as nossas energias os trabalhos dessa natureza. Porque é exatamente este trabalho, a parte do nosso trabalho material, que vai nos trazer as conquistas que são definitivas. Não que o dinheiro no banco não seja importante, não estou dizendo isso. Aliás, eu sou professor de finanças. Finanças pessoais. Oriento meus alunos como equilibrar o orçamento financeiro. Explico a eles a diferença entre uma poupança, um CDI, um tesouro direto, os fundos de investimento. Por que tomar cuidado com as ações, que não é um investimento simples, não é para amadores. Então eu me ocupo de explicar todas essas questões. Não são irrelevantes, mas não podem ser
100% das nossas energias. O trabalho voluntário, ele precisa ocupar uma parte do nosso tempo. É um trabalho que nos leva às conquistas definitivas. Então, se nós formos estudar o nosso Evangelho, nós vamos encontrar, mais especificamente, no capítulo 17, nos itens 7 e 8, algumas informações que são primorosas para a nossa reflexão. Por exemplo, o dever é a lei da vida. Com ele nos deparamos tanto nas coisas menores como nas coisas mais importantes. Mas o nosso objetivo, ao pensar no dever, não é pensar somente no dever social em relação ao trabalho, às leis do país, à nossa família, aos filhos, mas sim o dever moral, o trabalho da reforma íntima. Que esse é o trabalho definitivo ao qual Jesus, ele nos deixou todo um rol de ensinamentos que nos encaminham ao progresso na direção do cumprimento do nosso dever moral. Para que nós todos possamos afastar o orgulho e pensar no sentimento de humanidade, de respeito ao próximo. Para além disso, nós vamos encontrar também exemplos do que significa a virtude que nos encaminha a conquistas definitivas. O trabalho de desenvolvimento das virtudes internas deve ser pensado nas coisas que nós podemos desenvolver. A virtude maior é aquela virtude pequenininha, que não nos leva ao orgulho, mas um sentimento de ser um ser humano que olha para o outro como alguém que também quer ser feliz, que também tem um projeto de felicidade, e que nós podemos, de alguma forma, contribuir, mesmo que seja ouvindo alguém que procura apenas para falar do seu problema, que não deseja que a gente dê soluções. Hoje no escritório, sem qualquer tempo de sobra, não tinha um minuto sequer de sobra na agenda de hoje. Mas eu fui convidado a dar atenção a uma senhora de 67 anos, que resolveu ir para o escritório. Normalmente a gente não recebe pessoas lá, é pelo telefone ou pela internet. Essa senhora foi até o escritório para tratar de um assunto e fomos convidados a ouvi-la. Durante vários minutos, a minha secretária, e a minha secretária indo para lá e para cá, como dizendo: doutor, não vai dar tempo, nós não vamos conseguir terminar isso aqui, nós temos que terminar esse contrato. E a senhora diante de mim, falando da sua família, falando dos seus netos, falando do filho mais velho, falando do filho mais jovem. E fomos ali ouvindo a senhora até o momento em que possivelmente o nosso anjo da guarda, conversando com o anjo da guarda dessa senhora, convenceu essa senhora de que nós não tínhamos mais tempo de ouvir. Aí ela se conscientizou, pediu desculpas por ter tomado o nosso tempo, se despediu e foi-se embora. Às vezes essa é a oportunidade de dar atenção, de ouvir aquela pessoa. E quando a gente é convidado a ouvir os mais velhos e eles repetem a história, nós temos uma oportunidade de nos lembrarmos. Quando a gente era pequenininho, o papai deixava a gente na casa dos nossos avós, antes de dormir, eles contavam uma historinha. Cansados, querendo dormir, a gente dizia assim: conta de novo. E eles tinham que contar a história de novo para a gente dormir. Agora é a nossa hora de ouvir novamente as histórias que o papai, a mamãe, os nossos avós insistem em repetir a mesma história. É a nossa hora. Quando a gente perguntava se eles podiam contar de novo, pacientemente eles contavam a história. Agora é a nossa vez de ouvir novamente. E nós ainda temos, com a tecnologia de hoje, uma oportunidade fabulosa.
Mamãe faleceu aos 93 anos. Eu ia mensalmente de Brasília a São Paulo visitá-la, porque eu tinha a responsabilidade de cuidar de 4 profissionais. Uma secretária de dia, uma de noite, outra no sábado, outra no domingo. Então eram 4 profissionais mais a fisioterapeuta. Embora ela tivesse 11 filhos, o mais novo é que cuidava de tudo isso. Uma vez por mês eu ia a São Paulo visitar minha mãe. Então, possivelmente, meu anjo da guarda disse assim: meu filho, por que você não grava a história da mamãe? E eu então ouvi a recomendação do meu anjo da guarda e gravei mais de uma vez a história que a mamãe sempre repetia quando eu a visitava. E hoje eu tenho a foto da mamãe e do papai no meu escritório e gravado no meu computador a voz da mamãe contando a mesma história. Olha que oportunidade! Então, são essas pequenas coisas que nós podemos fazer e que estão à nossa disposição. Se nós não podemos hoje amar os nossos inimigos, vamos amar as pessoas que gostam da gente, tratá-las com delicadeza, abrir a porta do carro, nós que somos homens, para todas as mulheres. Mesmo que a gente ouça uma resposta como essa: olha, eu não sou inválida não, que é a resposta da minha sogra quando eu abro a porta do carro para ela. Aí eu respondo: Marinês, eu sei que você não é inválida, mas a minha educação inglesa, brinco com ela, exige que eu abra a porta do carro para qualquer mulher. Então, você precisa aceitar que mesmo não seja inválida, eu vou sempre abrir a porta do carro para você. Então, desejo uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, para que nós possamos voltar em segurança a nossos lares. E no momento em que os dirigentes da casa exercitarem a oração final, possamos lembrar daquelas pessoas que não estiveram aqui conosco, que sempre estão aqui em casa, que elas também recebam as boas energias que nós estamos recebendo neste momento, desta casa abençoada que nos acolhe a todos. Uma boa noite e que Jesus abençoe.